É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar de outro lado e fingir que não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar de outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Nós estamos ainda no mês de setembro, mês da palavra, mês da Bíblia, e nós somos convidados a meditar mais a palavra, conhecer melhor a palavra, para que assim a gente possa também ser portador, portadora dessa palavra para outras pessoas. Tem muita gente que não sabe ler, tem muita gente que não consegue entender a Bíblia. Portanto, meu irmão e minha irmã, nós temos essa missão de meditar a palavra, de ouvir, de meditar a palavra e depois transmitir essa palavra para os nossos irmãos e para nossas irmãs. Quero nesse momento trazer presente e rezar por todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Vamos lembrar de todas as pessoas que se encontram internadas, que estão doentes em suas residências. Vamos trazer presente também os nossos idosos, os cuidadores e cuidadoras, rezando pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, sobretudo aqueles jovens que se encontram perdidos no meio das drogas, da violência. Queremos também, nesse dia de hoje, rezar e trazer presente João Guilherme, Ana Gabriela Rodrigues, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Emanuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Pedro Lucas. Rezemos também por Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos Brito Santana, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira, Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres, Roseana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, Jorge da Cunha, Marcos e família, Seu Nelson, Alzira Maria da Silva, Jorge e Cristina, Seu Francisco do Terço, Lúcia Maria da Silva, Leila e Juraci Júnior, Edilane Alves Santos, Lurdinha, Carla Graciene Silva Soposto e Francimar da comunidade de Pedro Raimundo. Queremos nesse momento também rezar e colocar no colo de Deus todos os nossos familiares. Vamos também trazer presente os nossos sonhos, os nossos desejos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho da liturgia de hoje, que está em Lucas, capítulo 8, do versículo 29 ao 21. Ou seja, Lucas, capítulo 8, do versículo 19 ao 21. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. A mãe
e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: Sua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as põem em prática. Então Jesus, nesse evangelho de hoje, ele vai instaurar, né? Ele vai instaurar novas relações entre homens, entre os homens e mulheres que começam a existir, que começam, né, a pensar, né, que começam a ouvir, que começam a propagar a sua palavra. Lembrando que parece-me que aqui, olha, quando Jesus fala, né, que seus irmãos, alguém diz, na verdade, para Jesus que a mãe dele e os irmãos estão ali querendo ver Jesus. Certamente muito tempo que não via, porque Jesus estava ali o tempo todo cumprindo a sua missão. E ali Jesus vai dizer que minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs são aquele que ouve a palavra de Deus e as põe em prática. Para lembrar que Maria foi a primeira a ouvir a palavra de Deus. Maria foi a primeira a ouvir a palavra e a colocá-la em prática. Por isso, foi de Maria que nasce aquele que é a palavra, que é Jesus, o Filho de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, Maria cumpriu a palavra de Deus quando ela disse lá para o anjo, né? Lá em Lucas capítulo 1, quando ela vai dizer para o anjo: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Portanto, Maria, primeira ouvinte, a ouvinte número 1 da palavra de Deus, né? Ela não só ouviu, mas ela também colocou essa palavra em prática, quando ela aceitou a colaborar com o plano de salvação de Deus. Quando ela aceitou ser a mãe da palavra, ser a mãe do Salvador, do Messias, do Filho de Deus, do Filho único de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, se nós queremos ser membros da família de Jesus, é necessário, primeiro, escutar a palavra. E depois, lembrando que não basta só escutar a palavra, porque escutar a palavra é muito fácil. Escutar a palavra é fácil. Eu escuto todos os dias, eu faço leitura e assim por diante, é fácil. Eu não preciso sair do meu espaço, né, do meu lar, né, para escutar a palavra. Eu escuto a palavra na igreja, nas reuniões da comunidade, em casa. Hoje, se você liga a televisão nos canais religiosos, o povo, né, tem sempre alguém ali proclamando a palavra, então não é difícil escutar a palavra. Porém, a segunda parte ela é interessante. É necessário escutar a palavra, mas é muito necessário colocá-la em prática. E aqui está o X da questão, a dificuldade nossa. É ouvir a palavra e depois colocar essa palavra em prática. Maria ouviu o que o anjo disse, né? Ela ouviu com muito carinho, com muita ternura, questionou e assim por diante, e em seguida ela assume a missão. Ou seja, ela ouviu a palavra e ela coloca essa palavra em prática. Por isso o convite de hoje, meu irmão e minha irmã, é ouvirmos a palavra e depois colocá-la em prática, né? Colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos constantemente de Jesus.
tudo aquilo que nós ouvimos. Todos os dias nós escutamos o Evangelho, ou nós fazemos a leitura do Evangelho. Mas a gente precisa ouvir o que Jesus tem a nos dizer e depois dizer para Jesus, assim como Maria disse para o anjo: eis aqui a serva do Senhor, ou eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ou seja, a partir de agora eu não faço mais a minha vontade, mas a vontade de Deus. E não é fácil fazer a vontade de Deus. A gente já sabe que não é fácil, porque a gente pode ir por caminhos que nós não gostaríamos de ir, caminhos perigosos, tortuosos, cheios de espinhos, mas é necessário se a gente quer realmente cumprir, fazer a vontade de Deus. Portanto, meu irmão e minha irmã, é a palavra é a palavra que cria essa nova família de Jesus. Então, se eu desejo fazer parte da família de Jesus, é necessário que eu pare, que eu escute e é necessário que eu me coloque à disposição dele, né? À disposição do reino de Deus. Isso é necessário. Do contrário, eu vou ouvir, né, e vou escutar, mas vou deixar que a palavra passe, não vou assumir nenhum compromisso, né? Então, essa palavra, como diz o canto inicial, é como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Então, ela deve passar por nós e deve deixar marcas profundas. Ela deve nos levar para onde a vida está ameaçada. Só para lembrar que o projeto de Jesus é: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, onde não tem vida em abundância, eu, como batizada, você como batizado, como batizada, você como ouvinte da palavra de Deus, né? Eu como ouvinte da palavra de Deus, nós devemos sim irmos aonde a vida está ameaçada. Essa é a nossa missão. Essa é a vontade de Deus, que que a gente resgate as vidas, né? Que a gente resgate vida. Quantas pessoas, meu irmão e minha irmã, escutava hoje na televisão, então quantas pessoas estão cometendo suicídio? Quantas pessoas precisam de ouvidos, né? Quantas pessoas precisam ser ouvidos, né? E ser ouvidas. E muitas vezes a gente não escuta, né, as pessoas. As pessoas querem falar, elas querem desabafar, mas às vezes a gente julga antes de ouvir, né? Então é necessário primeiro se aproximar dessas pessoas que vivem na solidão e que muitas vezes já não tem mais nem coragem de gritar, mas é a nossa missão perceber, né? Se a gente está atenada, assim como Jesus, né? Ele percebia a dificuldade, os desejos das pessoas. Então, se nós somos discípulos de Jesus, discípulas de Jesus, devemos aprender com ele, irmos ao encontro daqueles e daquelas que estão à margem da sociedade, daqueles e daquelas que perderam, né, o sentido da vida, perderam a esperança. Que tristeza, né? Que tristeza. E essa é a nossa missão, de ajudar a resgatar vidas, vidas. Tem muita gente sofrendo. Muitas mães sofrendo com seus filhos no mundo da droga e elas estão em silêncio nas suas casas, escondidas muitas vezes com vergonha, né? E a gente às vezes nem percebe, passa, vai para a igreja, reza, volta para casa, vai dormir tranquilo, né? Quantas mães hoje, gente, não tá com seus filhos passando necessidade, passando fome? E você que tem, né, comida dentro de casa, a gente lembra pelo menos dessas pessoas? Então, esse é o convite, meu irmão e minha irmã. Colocar essa palavra em prática significa se colocar em movimento, colocar-se nesse movimento, né? Maria, quando ela diz sim, quando ela aceita ser a mãe de Jesus, a primeira coisa que ela faz é ir ao encontro do necessitado, da necessitada. Ela foi para a casa de Zacarias, para a casa de Isabel. E lá ela ficou 3 meses servindo. Até ela ficou lá o tempo necessário para dizer assim: olha, essa família agora aqui está bem.
Aquela que era idosa, que era estéril, e né, que estava ali vivendo uma situação complicadíssima, porque o marido, né, tinha ficado mudo, né, não falava nada, e certamente Isabel queria expressar a alegria, mas também as preocupações de uma gravidez na velhice, e é Maria que vai lá para escutar Isabel, para escutar aquela senhora idosa grávida e para ajudar, né? Certamente nos cuidados, na casa e de muitas outras coisas, né? Nos serviços domésticos e assim por diante, para conversar, ouvir o que Isabel tinha a dizer. Tanta coisa certamente elas partilharam, né? Então essa também, meu irmão e minha irmã, essa também é a nossa missão, né? De ouvir a palavra e depois dizer mais uma vez: eis aqui a serva do Senhor, eis aqui o servo do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E depois se colocar à disposição dessa palavra. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.